minha amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Imobiliária Vasconcelos. E como é bom estar entre amigos, hoje tenho a oportunidade de ter comigo aqui dois amigos e profissionais que eu admiro muito, Heraldo Vasconcelos e Anderson Oliveira. Ambos vocês já conhecem aí das nossas trocas de ideia no ramo imobiliário, entre outras, empreendedorismo e a infinidade de assuntos que essas duas feras aí poderiam abordar junto com vocês. E já começo parabenizando vocês, né? Porque exatamente no mês de maio que está sendo gravado esse episódio, estamos chegando aí ao 28º ano de Imobiliária Vasconcelos, que é um marco incrível, né? Tratando-se de empreendedorismo no Brasil. Então, deixar o espaço livre aí para as boas-vindas e já iniciarem. Acho que até eu não tinha feito nenhum episódio dessa série, né, que vem para coroar esses 28 anos com vocês, os dois aí, que são os idealizadores, né, de tudo isso aí. Essa empresa hoje que já agrega uma infinidade de profissionais de vários ramos e segmentos, né, que ao longo da história teve outras atividades e tem, né, como construtor, incorporador. Então já passo a bola para vocês aí. Qual é a sensação, a alegria de mais um ano de trabalho? Tudo que viveram e o que vem pela frente aí? Deixa o Heraldo iniciar. Bom, Alexandre, acho que a gente até poderia ter feito um podcast só sobre nossos 28 anos, de repente a gente pode fazer isso. Já né? deixa a promessa aí, vamos fazer. Vamos fazer aí contando um pouco da nossa história, né? Do porquê que a gente chegou aos 28 anos, né? O que nos levou. E eu quero desde já agradecer a todos os nossos clientes, a sociedade caçapavana, né? Que nos abraçou desde o início. Não foi fácil lá começar, né? Há 28 anos atrás, quando tudo era ainda sem tecnologia, não tínhamos computador. Sim. Eu me lembro que a primeira salinha que a gente alugou para a imobiliária não tinha nem banheiro, era uma salinha menor que esse estúdio, cabia uma mesa e uma cadeira. Na verdade, cabia 2 cadeiras. Se chegasse mais do que 2 pessoas, a gente não podia receber, né? E de lá para cá, a gente foi, né? Tendo sucesso aí, graças a Deus, com tudo. Sempre em cima de valores, né? Uma coisa que todas as pessoas que entram na nossa empresa, desde o começo a gente já deixa claro, nós temos valores, né? Temos ética, temos respeito às pessoas, aos nossos clientes. Então, acho que nesse mês aí, para mim, que sou desde o início, né? Que tive lá a ideia, eu acho que, né, de começar esse negócio, porque achava interessante, né, poder ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos, né? Então a gente pode fazer um podcast aí, né, montar um pouco mais da história, de repente trazer algumas fotografias, umas imagens, né, comentar. Mas quero agradecer, para que a gente possa passar para o assunto, quero agradecer, né, a confiança que as pessoas têm até hoje conosco, né? E a gente procura sempre fazer o melhor. Como tu falou, né, hoje a Vasconcelos, ela é um grupo, né? Tem vários outros negócios, e que a gente vai falar aqui de um negócio, mas nós temos outros negócios, né? E que foi ampliando, gerando oportunidade de emprego para as pessoas, ajudando os caçapabanos, né? Hoje a gente tem uma atuação muito forte dentro da cidade, em vários setores, né? Inclusive no voluntariado, né? Sim. Nós temos o mês de maio, um mês aí que é um mês, né? Começou em abril aí, um mês muito triste para todos os gaúchos, né? E a gente aí tem feito a nossa parte, né? Colaborando, ajudando de alguma forma, né? O nosso município aqui é um município que praticamente não teve nenhum dano, a não ser algumas pontes e estradas, mas não teve, né? Mas a gente está aí. E a Imobiliária tem ajudado nesse momento também outras pessoas em outras cidades, né? De alguma forma. Sabe, até para trazer o Anderson para a conversa, uma imobiliária com 28 anos de história, ela participa ativamente na construção recente da cidade, né? Porque se tu for fazer uma retrospectiva, a questão de muitos bairros, ruas que vocês viram nascer. Assim, ó, complementando, né? Então, dos 28 anos, eu tô 19. Quando eu cheguei aqui, tinha 9 anos, né? Em 96, já tem mais tempo contigo do que tem, então. Eu vejo pessoas colocando assim, nossa empresa tem imobiliários e outros colegas, assim, em outras cidades, né?
10 anos em imobiliário. Eu digo, pô, eu cheguei depois e já tô há 19, né? O ano que vem Sim. fecha 28 anos, né? Vim lá de Rosário, 2005, né? Começamos a trabalhar. Não tinha muita coisa e não, porque nós não era no fator da estrutura física, não tinha o que a gente tem hoje, internet, recurso, YouTube, telefone, uma série de ferramentas hoje que facilita bastante o trabalho, né? E o que tu falou é interessante porque em 2008 nós fundamos a Incorporadora Vasconcelos. E tem vários lugares na cidade, inclusive de ruas, nós abrimos pelo nosso bolso. Porque nós compramos lá uma quadra, tinha 8 terrenos. Era só mato. Nós pegamos, pagamos a patrola e abrimos toda uma rua e Abrimos. começamos a construir, né? Botamos água, luz. Outra rua aqui na São João da Tadeu também, a gente pegou uma patrola por nossa conta, fomos lá e abrimos a rua, né? Ou de nós bater setor de obra, ligando para secretário de obra, para planejamento, prefeito, pedindo, né, para melhoramento de uma rua, de um bairro, de outro, porque a gente tinha imóveis ali. Então a gente tinha esse envolvimento com os próprios, essa causa com os próprios clientes que compravam, Sim. queriam vender, né? Então a gente tem essa atuação, né? E é atípico, dá para dizer assim, que é atípico porque tem muitos empresários hoje, ou muitos empresários do ramo imobiliário, e os caras estão lá dentro da imobiliária, né? No ar-condicionado, tomando um cafezinho, né? E a gente tá aqui dentro, mas daqui a pouco a gente tá lá num bairro, botando uma placa assim, empoleirada numa árvore, numa casa, numa escada, a gente não tem esse. Não sofremos desse problema, né? Então isso é legal e é legal trazer essa história aí que tem muita história legal, né? E a gente for levantar aqui, a gente vai ver o quanto a gente participou ativamente, né? Hoje nós Nesse temos sentido. quarteirões da cidade aí que serviam para juntar drogados e tal. E a gente deu vida, construiu, preencheu o quarteirão. Ou seja, hoje nós temos muitos imóveis na cidade aí que foram construídos pela nossa incorporadora, né? E geraram oportunidades de emprego e tal. Mas eu acho que isso aí fica para nós falar dentro Tu sabe do podcast que aí. acabei não falando no início do vídeo, mas já tá na thumb do pessoal ali, o tema, né, que cerca o nosso episódio de hoje, que é na parte dos serviços imobiliários, né, que nós chamamos aqui de despachante imobiliário, tudo que envolve, né? E dentro dessa história de 28 anos, hoje, provavelmente, com o avanço da tecnologia, apesar de ter facilitado muitas coisas, mas a gente vive uma era muito arriscada, né? De muitos golpes, onde uma negociação mal feita, mal estruturada, ela pode trazer um dano para uma família, né? Porque no que se trata de compra de imóvel, muitas vezes a gente está falando do capital que uma pessoa juntou fruto do trabalho da vida inteira, né? Juntou ou vai pagar uma vida inteira, né? Verdade. Assim, ó, num passado, assim, não tão longo, as coisas eram muito mais informal. O registro de imóveis era um livro, anotava ali, se tinha que alguma coisa mudava. As pessoas não se importavam muito com essa questão, tinha, digamos, acho que mais boa fé nos negócios. Como tu falou, e as coisas foram andando, as pessoas, né, tudo cresce, inclusive a pilantragem, né? Os mal intencionados, os desinformados. Muitas vezes os negócios saem errado, não é que a pessoa que vendeu ele é um pilantra, ou ele é um malandro. Não, ele é um desinformado e acabou fazendo um negócio ingenuamente errado e gerando problema para quem comprou e para ele também, porque Sim. acaba respingando nele, né? E as coisas foram apertando, né? O sistema foi exigindo cada vez mais organização, né? Mais regularização fundiária, ou seja, os imóveis cada vez mais documentados. E esse é um processo, como a tecnologia, ele não se tornou muito simples. Era para se tornar mais simples, muito pelo contrário. Hoje tu tem que fazer georreferenciamento, tu tem que fazer uma série de coisas para que tu tenha um imóvel legalizado. E as pessoas desconhecem isso. Né? Ou desconhecem e muitas vezes elas não têm paciência, né? Porque é um processo muito lento. Então a gente está falando aqui, né? Quando nós criamos o termo despachante, porque despachante porque é uma coisa que as pessoas conhecem. Vem lá do tempo dos carros, né? Ainda tem despachante Sim. de veículo, né? Porque o despachante, na verdade, nada mais é que juntar profissionais aqui que nós temos de várias áreas aptos para ajudar as pessoas a legalizar seu imóvel. Nós temos dentro do nosso quadro aqui engenheiros, arquitetos, né? Nós temos administradores, contabilistas, nós temos corretor de imóveis, ou seja, temos o cara que vai fazer o georreferenciamento. Nós temos um grupo de pessoas
não só próprios, mas terceirizados, parceiros, né? Que vão formar isso aí, vão entregar o imóvel extremamente legalizado. E é que tu falou o risco, né? Porque nós vamos citar alguns casos aqui, né? A gente tem aqui de coisas bem bizarras, né? Até eu ia perguntar justamente isso para vocês, né? Eu que atuo no ramo há mais de 10 anos, estou há 12 anos junto com vocês aqui, era justamente isso, né? A que se deve esse fenômeno tão recente, né, aos meus olhos, de que tanto compradores quanto vendedores têm buscado cada vez mais a imobiliária, o corretor de imóveis, para fazer a negociação dele? Antes de passar para o antes, eu vou dar um fator que faz com que as pessoas mudou nos últimos anos para as pessoas terem a necessidade de documentação. A facilidade do crédito imobiliário. Esse é o primeiro fator. Ou seja, do consórcio. Então as pessoas hoje começaram a entender que tem outros meios de adquirir ou de vender o seu imóvel. O crédito imobiliário, quando eu comecei imobiliário, era algo extremamente difícil. Eu me lembro que saíam 5, 8 financiamentos por ano na Caixa Federal. Hoje é a coisa mais fácil, hoje a Caixa tem dinheiro sobrando, os bancos todos têm dinheiro. Só que para isso, tu tem que ter um imóvel legalizado. Então as pessoas começaram a se dar por conta que o imóvel não estando legalizado, ele não tem valor, ele perde valor. Então a primeira coisa é o crédito imobiliário. O segundo é a necessidade legal hoje, inclusive no inventário, para que as pessoas possam ter um bem. Para se tu for fazer um financiamento hoje, tu tem que ter um imóvel legalizado. Tu pode usar um imóvel de garantia. Então tem muitas coisas que fizeram com que as pessoas partissem para legalizar o seu imóvel. Porque é aquela história, se você não tem registrado ele, você não é dono dele. Tem posse. Sim. A posse é sempre discutível, né? Se não está no registro, não é dono. Então, embora a pessoa esteja lá, talvez nunca vai sair de cima. Mas o registro, e é isso que nós vamos, né? Nós nos propomos aí a chegar a esse ponto. Pegar as pessoas, né? Depois o Anderson vai falar e eu vou colocar uma outra coisa que a gente está fazendo aqui no município para tentar também ajudar as pessoas a resolver as vidas delas. Complementando, então, observação minha, né? Tô aí há 19 anos em Caçapava, o Araldo tá bem mais tempo que eu, nasceu aqui em Caçapava, né? Mas o que que eu observo, o que que eu observei, assim, ao longo desses anos? Que as pessoas hoje, elas estão cada vez mais atarefadas, mais focadas na sua vida pessoal, né? Na sua academia, na sua família, no seu filho, no seu estudo. Então, o tempo, ele é escasso hoje para qualquer pessoa que é atuante, que é ativa, né? É escasso. Eu trabalho durante o dia, às vezes, né? Tem pessoas aqui em Caçapava trabalhar nas indústrias calcário, vem só à tardinha, ele tem academia, tem uma situação, tem outra. Então, acaba que não tem tempo. Então, acaba que ele tem a necessidade de que alguém faça isso por ele, né? Um segundo ponto que, como o Heraldo falou, antigamente, né, os antigos falavam, né, chegava com escritura embaixo do braço tabelionado e você resolvia as coisas, né, ali. Hoje não, hoje existe toda uma estrutura que o próprio Estado, né, as autarquias foi sendo organizada, com o tempo foi havendo a necessidade de organizar a cidade, né, a parte urbana, e com isso veio novas formas de registrar, novas formas de legalizar, novas leis com novas exigências a partir de situações que foram acontecendo. Então hoje não é mais simples como era antigamente fazer as coisas. Então a pessoa já não tem tempo, já não é tão simples como era antigamente, né? E também a questão de prazo. Então hoje tu vai numa prefeitura, a prefeitura tem um prazo dela. Nós vamos tabelionato, o tabelionato tem o prazo dele, o registro tem o prazo dele, o fórum tem o prazo dele, o profissional que faz tem o prazo dele, a Caixa tem o prazo dela, né? Os outros demais bancos têm o prazo deles, a Receita Federal tem o prazo deles, a Receita Estadual, né? A Cefaz, onde envolve inventário e TCD, quando envolve transferência de bens, né? Que no caso inventário, separação, que é via Estado, tem o prazo deles. Então, tu vai pegar o prazo de cada um, nós estamos falando daqui um pouco... Meio ano. Meio ano, um ano, para regularizar, né? Não é uma coisa que se faz em uma semana, em um dia. Não se resolve em um dia. E a coisa mais comum que acontece no nosso dia a dia é chegar a pessoa com a documentação embaixo do braço e dizer, olha, eu não aguento mais, eu quero entregar para alguém que resolva isso, né?
E mais, existe algo que eu até anotei aqui, ó. Mas hoje em dia a gente tem informação na mão, a gente tem na internet, a gente vai e descobre as coisas. Sim. Mas ela não está organizada. Então hoje nós temos uma informação, nós temos um acesso organizado. A gente sabe por onde inicia Passo a e passo. onde termina o passo a passo de uma regularização. Quem é leigo, quem é dono, não é da área, não é do meio, precisa regularizar o seu imóvel, ele não sabe nem por onde começar. Então ele vai ficar ali um meio ano jogando ele pra lá e pra cá, até iniciar. E depois de iniciar tem mais todo esse processo. Eu sei de pessoas, agora, semana passada me procurou, faz 2 anos que eu disse pra ele, eu regularizo pra ti. Ele disse, não, deixa que eu vou tentar ver, porque é só levar no tabelionato lá uma escritura pra registrar. Semana passada ele me procurou, tchê, não deu, faz pra mim. Então, tudo isso faz com que as pessoas precisam de profissionais. E o que é o despachante? A diferença do despachante? Já entrando no nosso assunto. O engenheiro vai fazer um projeto, ele fez o projeto e entrega pro proprietário. Tá aqui, tem que levar para a prefeitura, né? O advogado faz o serviço dele, vai entregar para o proprietário. Tá aqui a minha parte, tem que levar para o registro, para a prefeitura, para o tabelionato. Nós, além de muitos serviços que a gente vai fazer, a gente vai falar aqui, que a gente faz, né? Nós fizemos essa gestão de não deixar parado em nenhum setor uma regularização, por exemplo. E aí entra o nosso papel, e aí a pessoa que nos contrata vai ter esse ganho, essa tranquilidade de que ele não precisa correr, não precisa se estressar, não precisa ficar em fila, não precisa ficar sendo levado para lá e para cá, porque ele entregou na mão e sabe que, claro, dentro dos prazos de cada setor, dentro de um prazo ali estimado, vai sair uma regularização devidamente como deve ser. Agora, recentemente, eu fui fazer aquele tradicional check-up médico, né? E aí, em função do check-up, me foi questionado alguns pontos que eu sabia responder, outros não, até que chegamos na parte das vacinas, né? E aí eu fui, para entender, né? Eu precisava ter acesso a uma carteira de vacinação, que eu tô com mais de 30 anos, em algum momento se extraviou esse documento, né? E aí, na ausência dessa carteira, eu entendi assim, bom, parte da minha história, ela passa a ser um mistério, né? Porque eu não tenho aquilo ali registrado, documentado, para saber qual o próximo passo a dar, né? E eu sempre, quando tenho que conversar com algum cliente sobre essa questão de documentação e muitas vezes fazer a indicação dessa parte do serviço, do despachante imobiliário, eu sempre falo isso, né? Que o imóvel, assim como a pessoa, ele tem uma história, que muitas vezes a história dele ela pode ser entendida por meio dos documentos, né? Então, às vezes, a pessoa que está tendo o primeiro contato dela, digamos que ele é um herdeiro, e ele foi pego de surpresa a ter que gerir uma herança, ele não sabe o que um imóvel precisa ter de documentos para que a história dele possa ser contada e que ele se torne em condições de ser negociado sem gerar um problema ali na frente, né? Porque, ao contrário do que às vezes se entende e se imagina, vender um imóvel não é apenas comprar um contrato na livraria, preencher as informações, receber o dinheiro e vida que segue, né? Ali na frente existem uma série de implicações e o que eu acho mais impressionante, Heraldo, é que muitas vezes as pessoas só entendem a dimensão do problema na hora que elas precisam transformar esse imóvel num crédito ou precisam vincular um crédito a esse imóvel para construir ou fazer qualquer outro vender, passo. né? Ou vender. Eu comprar. A implicação que tu falou é muito grande. Ela começa na questão de tu ter o imóvel de direito, né? De fato e de direito. E vai, por exemplo, na venda, né? Daqui a um pouco tu vendeu e a Receita Federal, tu tem que informar para a Receita. Sim. Por quanto tu vendeu? Por quanto tu comprou? Aí a pessoa lá não comprar, por falta de informação, ou achou que deveria baixar o valor na escritura, porque para pagar um pouquinho menos o imposto da prefeitura, né, que é o ITBI, e economizou lá 2%, que é o caso de Caçapava, e aí no vender ela provavelmente vai pagar 15% de lucro daquilo que vendeu a mais, né? Por quê? Porque a maioria dos profissionais hoje não faz essa informação, não dão. É o caso que nós temos. Dentro do despachante, a gente se preocupa com tudo isso. Fulano, por quanto é que tu tá comprando?
Ah, mas eu quero baixar o volume. Olha, isso pode acontecer isso. Se tu fizer isso, nós não recomendamos. Recomendamos que todos os negócios sejam dentro daquilo que realmente está acontecendo, né? Tem outras implicações, né? Então, acho que nossa função de despachante, ele é não só de encaminhar processos, mas também de alertar as pessoas, de ser um órgão consultivo. Muitas vezes as pessoas vêm aqui só nos perguntar. Olha, eu quero saber o que que eu faço. Eu estou recebendo um inventário. O que que eu faço? Tu falou Ontem eu estava tendo uma pessoa que estava lá, são 3 herdeiros, né? E estavam numa confusão, questão de talão de produtor. Cada um tentando saber o que fazia. Eu sugeri que fosse criado um condomínio. Daí expliquei por quais motivos o condomínio tinha que ser criado. Para organizar. Então, eu acho que a gente tem uma função aqui, por nós ter pessoas com várias formações, economia, administração, contábeis, direito, ou seja, o nosso grupo nos permite a gente dar orientação em vários assuntos dentro da área imobiliária. E quando a gente não tem expertise, nós buscamos profissional para isso. Nós não nos metemos em dar palpite, né? Como as pessoas dão, né? Ou seja, nos dar algum parecer se nós não somos expertos naquela área. Tem a área de engenharia. Nós vamos buscar um parceiro para isso. Então, ou seja, um advogado que tem que exija e necessite um advogado, nós vamos buscar um parceiro para isso. Tu falou do inventário. Mas nossa função principal é deixar a vida das pessoas tranquila. Segura, né? Porque uma coisa que eu via dos meus tios lá no passado, né? Eles assim, não, mas eu perguntava para eles, não vai escriturar isso? Não, quando eu morrer, os meus filhos que resolvam. E tinha uma cultura, não sei se é da nossa região, da metade sul aqui, que as pessoas gostavam de empurrar o problema para frente. E assim o nosso município ficou hoje, eu não tenho noção, mas eu acho que 60%, 70% dos imóveis de Caçapava hoje não estão totalmente legalizados. Eu dei um dado. Ou eles estão matriculados, ou eles estão registrados em uma parte e foi ampliada e não foi legalizado, né? Porque as pessoas também são leigos nisso. Ah, mas eu fiz só uma garagem. Não interessa. Fez uma garagem. Né? Tem que documentar, tem toda uma série de processos para fazer isso. Porque a hora que vender vai trancar. Então, assim, chegou um ponto que, por essas culturas de não resolver, eu me lembro que logo que comecei a imobiliário, o cara chegou aqui, tinha um terreno bem no centro, e ele chegou com um guardanapo eu nunca esqueci, guardanapo desse de restaurante, e ele tinha comprado o terreno e o cara preencheu e assinou no restaurante e vendeu. É tudo que ele tinha do terreno, um terreno que hoje é um dos mais valorizados, era um guardanapo. E ele tinha 20 anos aquele terreno com aquele guardanapo. Então, assim, e hoje mudou. A Receita Federal está exigindo mais, a Receita Estadual está exigindo mais, a Prefeitura está exigindo mais, uma série de... os filhos que também querem receber os bens organizadinho, quando o pai morreu, a mãe morrer. Como tu falou, tu quer chegar no banco hoje, tem um monte de maneiras de você pegar dinheiro fácil. É só chegar no banco, você tem um imóvel, usa o imóvel como garantia, como acontece nos Estados Unidos, em qualquer outro país do mundo, e tu pega um X percentual daquele valor. Sim. Que é um dinheiro mais barato que tu ir lá pegar num cheque especial ou pegar no CDC, muito mais barato. Para isso, tu tem que estar com esse imóvel regularizado. E a palavra regularizado, só para findar, as pessoas não sabem o que é regularizado. Ah, mas o Anderson falou aqui que o engenheiro faz serviço. Ah, mas eu fiz o meu projeto, o engenheiro me entregou, eu imaginei que ele tinha feito tudo. Eles acham que o engenheiro fez a planta e levou para o registro e fez tudo que tinha que fazer. Sim. Então, o legalizado é uma coisa que a gente pode trabalhar aqui. O que é um imóvel legalizado? Ele tem uma série de processos para ser feito. Pegar esse exemplo do guardanapo aí e trazer para uma situação muito atual e que as pessoas elas não têm noção, muitas vezes, né, do tamanho do problema. Não é tão fácil transformar dinheiro num imóvel e transformar imóvel em dinheiro, né? Vamos pegar uma situação bem simples. Eu tô ali, ganhei um dinheiro, ou vendi um carro, ou juntei uma grana. Olhei um anúncio no Facebook. Tá? E quero transformar e quero comprar esse imóvel. Vi um anúncio no Facebook ali, uma foto, um perfil particular. Quero comprar esse terreno, essa casa. É tão simples assim, eu simplesmente faço um Pix do valor total e a partir daquele momento o cara me devolve me dá a chave do imóvel e já posso entrar para dentro do imóvel. Como é que é esse tamanho desse problema?
Não é tão simples assim, né? Eu digo, acontece muito isso, como o Ronaldo falou. Eu já vi um caso, né? Onde a pessoa chegou e disse, eu quero vender meu imóvel. Eu tenho recibo, eu fiz tudo em tabelionato. Só que também questionável, tudo ok, né? Tabelionato, tu vai lá reconhecer firma do contrato. O que é reconhecer firma? Vai chegar com um contrato de gaveta lá, particular, e o tabelionato vai verificar se é tu que tá assinando ali, e ele vai carimbar que foi tu que teve um tabelionato aquele dia assinando. Só isso. Ele não se responsabiliza por o que tá ali no contrato, né? E as pessoas me dizem, eu fiz tudo em tabelionato. E eu recebi um documento e dizia assim, um recibo de, acho que era 20 mil na época, declaro que é recebido fulano de tal, o valor de 20 mil reais referente à venda de um imóvel. Olha, o imóvel pode ser qualquer imóvel de Caçapava, né? Sim. Então, assim, pode ser que alguém, né, faça um negócio que a gente falou, fiz um Pix, paguei, acertei, ok, beleza. Pois é, mas e aí? Sim, só que documentalmente existe duas coisas aí, né? É que nem o contrato, quando fala contrato de promessa de compra e venda. Embora tu pagou, tu quitou, tu tá prometendo uma venda porque a propriedade por direito, isso, segundo o direito, né? É quando tu realmente escritura esse imóvel em tabelionato e registra, como o Heraldo falou. Quando eu levo a registro, que sai lá do nome adquirente Heraldo, e aí passa a ser o adquirente Anderson, aí sim, de fato, eu tenho uma propriedade no meu E nome. de direito. De direito. Aí eu posso vender, eu posso financiar, vender financiado, como eu quiser. Se eu fizer isso, com esse exemplo que tu deu, ou até vou um pouco mais longe. Te paguei, ok, beleza, né? Fizemos um negócio, fez um Pix ali e fiz até uma escritura, ou até um contrato. Mas lá no cartório de registro continua no nome do Heraldo. E aí eu tenho uma escritura, ou fiz um negócio, um contrato e não Ou passei. continua no meu nome, no caso, né? Que sou vendedor. Exatamente. Sim. Tá, vamos lá, teu nome, tá? Tu me vendeu, fiz um Pix pra ti, tá? Te Beleza. passei a escritura. Me passou a escritura. Só que essa escritura eu não levei para registrar no cartório. Não, mas tá aqui a minha escritura. Eu fiz uma escritura em tabelionato. Mas eu não registrei. Passou 10, 15, 20 anos. E aí, Perante a lei, o imóvel é meu. perante a lei, né, lá no cartório tá no teu nome. O que vai acontecer? Aí eu não levei para registro porque eu escriturei em tabelionato. Aí tu se endividou. Ou uma dívida trabalhista, se endividou com Sim. outros assuntos lá, pessoais. E aí houve um processo. Nesse processo, quem entrou contra ti foi no cartório de registro buscar os teus bens por Bah. penhora. Aí lá tem um imóvel no nome do Alexandre. E aí eles vão pegar essa matrícula, vão botar no processo. Tu não pagou a dívida, tu vai ser condenado. Esse imóvel vai para leilão. O Heraldo adquiriu no leilão esse imóvel, vai pegar a carta de arrematação, vai lá no cartório e vai registrar o nome dele. E eu com a escritura lá. Tranquilo, nem sabe que Bem perdeu o imóvel. tranquilo. Aí vou chegar o Heraldo e vai dizer, olha, o imóvel é meu. Não, mas tem escritura. Não, o imóvel é meu, tá registrado lá no cartório Por do isso que meu eu digo, nome. quem não registra não é dono. Né? A Entende? escritura é uma maneira formal de você legalizar um negócio perante de uma instituição pública. Ponto. Uma maneira formal de tu legalizar um negócio, de colocar todo aquilo, digamos, tudo aquilo que tu quer que coloque no negócio. O registro lá apenas o registro vai fazer a transferência real do imóvel de um nome para outro. Não foi lá? E se tu queimou a escritura? Perdeu. Sim. Entendeu? Agora com essa enchente aqui, quanta gente que perdeu o documento? Imagina se perdeu. Como é que faz? E se tu tinha só um contrato de compra e venda e perdeu? Acabou. Não tem nada para te Acabou a chegar. história. Acabou a história, entendeu? Então é um risco. Por isso que eu digo assim, ó, é muito fácil de a gente perder um documento, perder um filho pequeno ir lá, rasgar, né? Tu dá uma zebra de pegar fogo na tua casa, dá uma zebra de encher d'água, ou dar uma goteira e molhar tudo. Então, assim, ó, não documentar hoje o imóvel é algo extremamente perigoso da pessoa botar em risco todo o patrimônio. Mas eu estou aqui há 20 anos. Tudo bem, talvez até vá para a justiça lá e consiga permanecer ali e não perder o imóvel. Mas e quanto tempo ele vai levar? E quanto ele vai gastar? E quanto incômodo vai ter? Para quê? Desnecessário. Sim. Então, essa questão do serviço que a gente se propõe hoje é primeiro orientar as pessoas. As pessoas chegam para nós aqui, olha aqui, eu tenho essa situação, o que eu faço? Nós agora estamos cheios de... Agora mesmo eu estou resolvendo um serviço, a pessoa comprou uma casa e ficou muito tempo lá. E não passou pro nome dele. Agora chegou e ele comprou o terreno, na verdade, e fez a casa.
Aí ele quer averbar a casa. Aí eu fui ver, o terreno tá no nome da outra pessoa. Eu digo, como é que eu vou averbar se o terreno não é teu? Ah, mas eu não passei por meu nome. Então tem todo, eu tive que ir lá buscar as pessoas. E se as pessoas tivessem morrido? Ou um tivesse morrido? Bah, Né? Olha que nem quem tem. Né? uma bomba relógio. Uma bomba relógio, né? Então, assim, tem uma série. Eu digo assim, as pessoas fazem roleta russa, elas brincam com o seu patrimônio. Né? Então, e muitas vezes, mas é caro regularizar. Quem disse que é caro? Cara, perder. Gente, não, a regularização hoje ela não é algo dispendioso. Ele leva tempo. Ele é burocrático. As pessoas, é caro? Não, não é caro. Porque se tu for olhar o valor que tu gasta para legalizar um imóvel, ele é pequenininho perto do valor do imóvel. Ele é quase que um seguro que tu faz de um carro, entendeu? E tu fica com ele legalizado. Só que ele tem todos os trâmites, os processos, que muitas vezes pode, como o Anderson falou, pode levar 2 meses, 3 meses, 6 meses, depende do tipo de... Depende do situação, andamento, a situação, do problema que tem, né? Mas quase tudo dá para regularizar. Então, não é necessário, quer dizer, não é recomendável que você fique com um imóvel que não esteja... eu vou citar um caso agora, que a gente acabou aqui se envolvendo, né? Uma pessoa tinha 2 terrenos, 20 anos atrás, por aí, e vendeu um dos terrenos. A pessoa comprou, vendeu para um outro. Esse outro financiou uma casa pela Caixa Federal, financiamento que está ativo. Foi aprovado um projeto Foi pela aprovado, passou por prefeitura, passou por tudo certinho, passou pelos fiscais da prefeitura, passou pelo engenheiro da Caixa, tudo. 20 anos depois, o dono atual descobriu que a casa dele estava no terreno errado. Meu Deus. Ou seja, não se sabe onde que aconteceu o erro, mas resumindo, a casa era para estar num terreno e está no outro. Tá no do lado. Está no do lado, em cima do lado. E aí a gente assumiu essa bronca, estamos tentando regularizar isso, resolver isso. Aí tem um financiamento que aí envolve um saldo devedor, tem toda uma história. Por quê? Porque lá atrás as 2 pessoas fizeram um negócio direto, não procuraram um profissional que que se preocupou lá em olhar, medir, demarcar o terreno, ver onde é que está o terreno. Porque, gente, no loteamento, assim, ó, nós tivemos N casos aqui. A pessoa diz, o meu terreno está aqui, nesse lugar. E aí tu puxa a demarcação do meio-fio da rua e o terreno está em outro lugar. E aí as pessoas, tá lá, ele marcou, ninguém reclamou. Eu tenho um caso o mais bizarro ainda, a pessoa pagou imposto no terreno por 18 anos. Chegou para mim, um terreno numa área mais nobre que Caçapava. Chegou para mim, Geraldo, eu quero vender esse meu terreno. Ok, botei uma placa de vendas, arrumei um comprador, me manda a matrícula. E ele não achava a matrícula. Ele vai daqui, vai dali. E aí ele pediu para falar com a avó dele, que era a pessoa que conhecia toda a documentação dos terrenos de toda a família. Resumindo, o terreno não era dele, nunca foi dele. Ele nem tinha aquele terreno. Ué? O terreno era do outro primo. Ah, E ele pagou, acho que foi 18, 20, ele pagou 20 anos por imposto do terreno. Por quê? Por não ter alguém para ir falha lá, de olhar. comunicação e... Então, assim, hoje a gente se preocupa muito, hoje, em todo lugar. A gente tem que ter cuidado. 5 centímetros para um lado, 5 centímetros para o outro, basta para arrumar encrenca. Basta para te arrumar encrenca com o vizinho, né? Os terrenos hoje são mais pequenos, tem menos frente, 5 centímetros pode fazer uma diferença, né? Então, eu digo assim, vale a pena correr esse risco? Então, por isso que nós aqui nos colocamos, né? E a gente tem tido bastante procura aqui, porque a gente tem uma equipe extremamente competente, bastante ágil, conhece os trâmites, né? E que não fica aqui enrolando. Nós não temos esse papel, dá para fazer, não dá para fazer. Os profissionais que trabalham conosco já têm um preço diferenciado, Sim, né? Porque a gente trabalha com eles pela parceria, então nós já conseguimos um valor muito menor que fosse a pessoa procurar diretamente. Então, se a pessoa falhar 2 ou 3 dias de serviço para fazer isso, daqui a um pouco ela gastou mais dinheiro, sem considerar todo o desgaste. Então, e a gente tem os canais aqui, como o Anderson falou. Nós sabemos por onde começar. Cada caso é um caso. Assim, ó, a gente pega 10 casos, os 10 casos tem nuances diferentes, tem coisas diferentes. Não dá para dizer que é padronizar, não. Tu pode até ali na internet buscar, né? Como é que eu faço para regularizar o imóvel? Só que cada município tem as suas leis próprias, né? Tem o seu código de postura, tem as suas leis orgânicas, né? E tudo difere. Então,
Por isso que a gente colocou esse trabalho à disposição. Até porque nossa cidade, de fato, Precisa. precisa urgente, né? Tem um dado aí, o Geraldo não colocou ali, né? Mas ele não é oficial, mas isso a nível de Brasil já existe esse dado. E de algumas fontes de profissionais que são atuantes ou atuaram por bastante tempo no mercado imobiliário, existe um número que mais de 80% dos imóveis em Caçapava estão irregulares. Irregular, vou lembrar e reforçar o que ela falou. Não significa que ele esteja, como é um ditado popular aqui, ilhado, enredado. Não é isso. Às vezes é uma averbação, às vezes é uma regularização de uma construção, às vezes uma escritura que ele escriturou, mas não registrou. Então tem alguma pendência para se fazer. Então, para quem compra imóvel hoje e não compra com o corretor, com imobiliária, não compra conosco aqui, ele já entra num nível de risco já bem maior, né? Por quê? Porque ele, como o Heraldo falou, às vezes não é má fé do vendedor, ele também desconhece. O comprador desconhece. E as na boa fé, eles fecham o negócio, fazem o pagamento, com nem o exemplo que tu deu, e depois eles começam a se deparar com a realidade que é regularizar o imóvel. E aí eles começam a ver que não é tão simples assim, né? Não é nada difícil, não é nada caro, mas também mas existe tempo. É a prefeitura, é a Receita Federal, é tabelionato, é cartório, é requerimento. Então é uma série de situações que a pessoa leiga ela não consegue fazer sozinha. Ela vai precisar de um profissional. E o despachante imobiliário, que é o nosso serviço aqui, além de serviços que nós fizemos aqui, por exemplo, o contrato de compra e venda, uma regularização de uma construção perante a Receita Federal, nós também cuidamos dessa gestão que é o quê? Que é o serviço dos parceiros que o Ronaldo falou. A gente vai precisar de engenheiro, vai precisar de um topógrafo, vai precisar de um advogado. A gente faz essa gestão, a gente organiza o passo a passo, o andar disso, né, e a gente consegue atalhar caminhos e atalhar custos, né? Muitas vezes. Então, esse vai ser o papel do despachante. Pode falar. Se hoje, como antigamente não havia muita tecnologia para fazer essa parte de loteamento e tal, as pessoas faziam meio na trena. Trena é uma Sim. forma de medida, né? Tipo, a gurizada hoje nem sabe o que é No isso. metro. É um metro mais comprido, né? Um metro com um monte de metro. Então é muito comum, às vezes, chegar num terreno e ele ter uma medida no documento e lá, na real, ter outra medida. Ser mais comprido, mais largo, etc. E isso é uma discrepância que é cobrada pelo registro público. Né? Então, se tu for fazer um financiamento, o banco vai lá medir o terreno. Ah, mas aqui tinha 12 de frente, aqui na escritura está falando que tem 10, ou que tem 15. Então, tudo isso envolve, são pequenos detalhes, ali uma garagem, um aumento, quer dizer, uma área que de primeira era cobrada, não era cobrada, com um pouco passou a ser cobrado, porque fechou por algum motivo. São pequenos detalhes, nada que não possa ser feito. Eu sempre digo para as pessoas, mas as pessoas chegam apavoradas aqui, né? É que nem a locação. A maioria das pessoas que deixam imóvel para locar conosco, eles já tomaram tanto laço na vida que eles chegam aqui e eu não quero mais saber. É muito complicado. Eu digo, não é complicado. Tendo um método, toda uma equipe, não é complicado. Para nós não é complicado, porque a gente tem toda uma equipe, tem uma forma de agir, e quem não se enquadra não entra ali. E a mesma coisa na legalização, né? Ele não é complicado. Ele é demorado, ele exige métodos, exige processo, exige muito conhecimento. Não é um leigo que faz, não é um cara da rua aí que vai fazer. A gente chega, eu digo assim, as pessoas chegam aqui e falam assim, mas o meu vizinho falou tal coisa. E a primeira coisa eu pergunto, seu vizinho é advogado? É corretor de imóveis? É engenheiro? Não. Então, por que ele está dando palpite? Ele não podia nem falar nada. Na verdade, provavelmente ele vai reproduzir um erro, replicar um erro que está sendo cometido. Que vinha lá do passado, aquilo que eu falei. As pessoas, mas não precisa legalizar, mas para quê? Deixa assim, né? Hoje, assim, a questão do IPTU. A prefeitura, algum tempo atrás, não me lembro o ano, fez uma foto, como é que é o mapeamento? Foto aerofotométrico. Esse é o nome que eu não consigo dizer. Ou seja, fez um mapeamento aéreo dos imóveis e recadastrou. Aí o cara lá, tranquilo, pensa que está pagando o imposto da prefeitura de 50 metros, e a prefeitura já está cobrando 100, porque ela já viu que foi aumentado. Sim.
Então tu já tá pagando o imposto lá, e aí tu fica irregular para quê? Às vezes para economizar R$ 20, R$ 30. Então, é o chamado economia burra, porque lá na frente, se for vender um imóvel, entre 20% e 30% o seu imóvel perde valor. Imóvel que está documentado, perto versus o mesmo imóvel sem documentação, ele vai depreciar no mínimo 30%. Tá, Gente, num imóvel de 200 mil, 30% é 60 mil. De 50 ele vai perder, puxa. Aí ele gastaria ali talvez 1.000, 2.000, 5.000 para regularizar, e ele está perdendo 60. De economia burra. sim. E para a pessoa ter esse entendimento do que é regular e o que é irregular. Seria correto afirmar, então, que um imóvel ele precisa ter digamos que um número específico de documentos básicos dele, Sim. atestando a existência daquele imóvel. Na questão documental. Vou te dar um exemplo, assim, ó. A questão documental, tá? Só para seguir na minha analogia inicial, a pessoa precisa ter certidão de nascimento, carteira de vacinação, RG, CPF. Por viajar para o exterior, tem que ter mais o passaporte. O imóvel, basicamente, ele precisa ter uma série de documentos para que ele esteja documentalmente regularizado, ok? Sim, perfeito. Exatamente. Por exemplo, né, dentro disso, o imóvel tem que ter uma matrícula dele, né? Se existe uma construção, tem que estar averbada essa construção na matrícula. Se o Alexandre, o proprietário, tem que estar no nome dele. Se esse imóvel tem lá 100 metros quadrados, tem que estar lá os 100 metros quadrados. Se o terreno diz que é 10x30, tem que ter lá os 10x30, que às vezes, e aí outro ponto, às vezes, o que está lá no local não fecha com o que a matrícula menciona na matrícula e não fecha com o que menciona na prefeitura. E o trabalho do despachante é adequar tudo isso caso não esteja. Exatamente. Ver onde é que está o trabalho. Exatamente. Outra documentação necessária, IPTU, extremamente importante. Tem pessoas que não pagam IPTU e acham que não dá nada. E às vezes tem processo rolando, correndo o risco de perder o imóvel. A gente é avaliador aqui e, seguidamente, a gente tem feito avaliações por juiz para imóveis que vai a leilão, que o proprietário não pagou e ele, daqui a um pouco, ele vai se dar por conta que ele já perdeu o imóvel porque ele não pagou o IPTU. E não só o proprietário, e não só o imóvel, o proprietário também. O imóvel está ok, mas o proprietário tem um processo contra ele, por exemplo, uma execução fiscal lá do município, tem um processo trabalhista contra ele, ou existe alguma dívida e existe um processo contra o proprietário, eles vão até o cartório e vejam o que tem no nome daquela pessoa. Se o imóvel ali tiver registrado no nome dele, esse bem o advogado da outra parte pode apresentar para o juiz e pedir que faça-se uma penhora daquele bem ali. Então, se não é só o imóvel, o proprietário do imóvel também tem que estar ok para poder o imóvel estar ok. Hoje, para te alugar um apartamento, uma casa, e tu quer ser fiador, por exemplo, tu tem que apresentar um ou dois imóveis. Algumas imobiliárias pedem outras dois. Mas e aí as pessoas chegam com contrato quem tem contrato com a privada não é dono, não serve. Tu tem que ter o registro. Então, assim, ó, represando, tu é dono quando tu tem o imóvel lá no registro de imóveis, que não é tabelionato. Registro de imóveis é uma outra repartição pública. Tu tem ele lá no teu nome, a tua situação civil tá lá registrada direitinho, se tu é casado, solteiro, tá tudo certinho lá. E a área do imóvel fecha, ou seja, tudo que tem lá tem que fechar com R$1 lá. Isso, aí tu tem um imóvel legalizado, claro, como nós falou, né? Tá pagando IPTU. Isso estamos falando de imóvel urbano. Quando nós falamos em rural, aí já entra outras coisas, aí tem que ter uma inscrição no INCRA, aí tem uma série de outros documentos, né? Mas o registro não vale também para o rural, vale para o sítio, vale para qualquer. Então, tu tendo esse documento, tu é dono. É dono e tá ok. Você tá lá certinho as medidas, né? Hoje, por exemplo, a área rural, é muito comum a pessoa tem lá, eu tenho 50 hectares, aí ele vai medir e não tem 50. Porque as medidas antigamente eram feitas meio no olho. Sim. Né? Eu me lembro a minha mãe contando que o meu avô lá, eles dividiam os campos assim, ó. Tu fica fulano até aquela sanga, vai lá pra cá é meu, daqui pra lá. Então era meio medida assim, era em léguas, tinha umas medidas, não tinha uma medida que nós temos hoje. Então, tem uma diferença. Eu tenho uma chácara lá que tem um campo que tem 50 hectares, vou fazer inventário e agora descobri que ele tem 60. Tem que regularizar.
Então, tudo exige processo. Não vai sair, não vai ser documentado, não vai... Porque todos os órgãos vão exigir um mapa. Né? O mapa o georreferenciamento, que se chama, que na verdade é medir toda a área, né? E aí não vai fechar. Então, é um serviço que também a gente faz aqui. Ou seja, a tecnologia veio para... Hoje, tu tem um terreno, tu tem ele mapeado, né, por via satélite. Então, se o vizinho for lá e trocar estaca, não vai resolver. Antigamente eles faziam isso, né? Tu tinha um terreno, aí o vizinho ia lá malandramente, ou dar o alambrado, que é mais... Eu assisti uma cena quando era piá, do meu tio brigando com outro meu tio, porque eles estavam trocando cerca de lugar, entendeu? Hoje não tem isso, porque se tu fizer um georreferenciamento, vai ter uma medida pelo satélite que diz assim, ó, aqui, nesses X graus aqui, é a divisa. Se o cara trocar, é só ir lá, botar o GPS e tu vai ver que o cara passou a perna. Sim. Mudou. Veio para melhor isso. Ou seja, tu não tem perigo que o teu imóvel vai estar ali, ninguém vai poder entrar nele, porque tem uma medida que diz que ele está ali, garante essa divisa. Por outro lado, exige um trabalho maior, um processo maior para regularizar isso. Nada complexo quando é feito por quem entende. Muito complexo quando é feito por leigo. Por isso que a gente se ofereceu aqui. Nós temos todo o interesse, né, como corretor de imóveis, que a cidade esteja toda ela legalizada. Cada vez mais legalizada. Seja conosco, seja com outros profissionais, mas que legalizem os seus imóveis. Legalizem porque vão valorizar eles, não vão deixar encrenca para os filhos, ou seja, poderão usar eles para pegar o dinheiro no banco, né, poderão usar como garantia, ou seja, tem N pontos positivos, né, que a pessoa tendo um imóvel legalizado. Um imóvel, a questão da estrutura dele pode estar totalmente ok, mas por questão de documentação, ele deixar de ser apto a financiamento ou não. Sim. E aí, automaticamente, por exemplo, se tu tem um imóvel que não tem a documentação ok para financiar, já tem um número de potencial compradores menor, né? Do que se ele tiver. Nem como. O próprio imóvel, eu falei em outro podcast isso, né? O podcast que a gente falou sobre financiamento imobiliário. Existem imóveis novos, recém-construídos, que não são aptos a financiamento. Por quê? Porque existe uma norma, uma regra, que o engenheiro tem que seguir, que a prefeitura avalia, que a Caixa avalia. No momento que a pessoa for lá e construir por conta, sem orientação de um profissional, de um técnico, além dos riscos de multa do município, da fiscalização, né, do próprio CREA também, ele está correndo o risco de ter um imóvel novo e não estar apto a financiamento ou não conseguir regularizar perante a prefeitura. Porque aí ele vai construir sem orientação técnica, sem aprovar na prefeitura esse projeto, ele corre o risco da prefeitura ir lá e dizer, agora tu vai ter que regularizar. Aí ele vai precisar regularizar porque a prefeitura está intimando ela. E daqui a pouco a prefeitura vai pedir que ele desmanche uma parede, que ele desmanche algo porque não está adequado às normas. Uma distância com o vizinho, por exemplo. E ele vai ter que desmanchar. Mas assim, o importante nesse sentido, quando você vai na prefeitura, porque hoje tu fazer uma construção sem pedir licença é bem complicado. Provavelmente vai ser autuado, né, pelo CREA ou pela fiscalização. Vão bater na tua porta antes de ter porta. Então, tu tem que ir na prefeitura e pedir, né, a licença para te construir. À medida que tu faz isso, a prefeitura já informa a Receita Federal que tu está construindo. Passou um tempo X, e tu não entrou na Receita pedindo a negativa, não pagando o INSS, a Receita vai te chamar. E vai te autuar. Porque tu estava construindo e não foi lá fazer a prestação de conta. Então, assim, hoje, a mesma coisa, quando você faz uma escritura aqui no tabelionato, o tabelionato é obrigado a informar a Receita Federal quem comprou e quem vendeu e qual foi o valor. Então, se tu não quer fazer declaração de renda ou não quer prestar outro tipo de informação, a Receita já está sabendo. Então, nós estamos todos interligados. Então, hoje, a não fazer as coisas, deixar as coisas assim, nas coxas, como diziam, né, como falavam os antigos, né, é muito perigoso. Pode gerar uma série de transtornos, N que nós falamos aqui, mas muitos transtornos. Até a pessoa perdeu o imóvel. Então, por que fazer isso? Então, a primeira recomendação, venham até a Vasconcelos, tragam a situação, converse conosco. Fulano, eu tenho essa situação. A gente vai fazer uma primeira análise, não vai cobrar, vai olhar aqui, vai ver a situação dele e vai dar um orçamento. Aí ele vai chegar à conclusão, vou fazer, não vou fazer, posso fazer agora, vou fazer o primeiro processo agora, vou fazer o segundo. E outra que a legislação vai mudando, né? Porque depois que a gente começou a fazer isso, muitas coisas mudaram. Saem novas legislações, saem reformas
né, das leis municipais, sai reforma das leis estaduais, e cada vez vai apertando mais. Cada vez vai apertando mais, vai ficando mais difícil. Então, não deixar para quê? Além de desvalorizar o imóvel, né? Basicamente, na dúvida ou qualquer situação que envolva aquisição de imóvel, venda de imóvel, e tem dúvida em relação à construção, um passo importante e seguro seria procurar o corretor de imóveis para tirar essa... Existe Vinha casos- até a imobiliária aqui, né? Porque, como eu disse, hoje nós temos uma equipe especializada nisso, né? Não sei se tem outros colegas que estão trabalhando da forma que nós estamos trabalhando, né? A gente montou uma estrutura para trabalhar essa questão do serviço nessa questão aí do despachante imobiliário. Então, nós temos uma estrutura com todas as pessoas, com toda a equipe. Então, a gente pode dar um parecer bem tranquilo para a pessoa, pode resolver. E a gente tem sido procurado todo dia. Isso é importante. E falando como corretor também, agora, existem pessoas que vão comprar o imóvel, ele é o comprador, e ele nos procura e nos contrata, né? E nos coloca na negociação porque ele quer a segurança do negócio, porque ele entende ou já passou por uma experiência no passado, ele entende a importância do profissional e ele não quer fazer sozinho. E é comum isso, a gente, né, de vários negócios que a gente fez e faz, está fazendo e iremos fazer, de pessoas que querem comprar, mas eles dizem, olha, eu preciso de vocês. Eu, como o imóvel não está com vocês, eu preciso desse acompanhamento para que eu consiga ter a segurança de que eu vou fazer um negócio seguro. E sabe, Heraldo, um detalhe que para mim é o grande diferencial, assim, ó, que vocês comentaram, e aconteceu comigo por um lapso, né? Faz a aquisição do imóvel, beleza. Adquiriu o imóvel através de financiamento, todo documentado, todo ok. Aí tu faz uma ampliação naquele imóvel. E num primeiro momento tu faz aquela ampliação do jeito que tem que ser. Vai até a prefeitura, já com projeto de engenheiro e tudo mais. Colocou aquele projeto lá na prefeitura e tudo mais. Só que chega num determinado momento que tu, pelo andar da carruagem, como diz o gaúcho, tu deixa aquele processo de regular. Tu tirou o alvará de construção e não deu mais continuidade naquela regularização. E vocês comentaram um ponto que é muito importante, que é o seguinte: pelo fato de vocês já terem um volume de trabalho dentro dessa questão do despachante imobiliário, vocês não deixam nenhum processo de regularização parado num órgão. Estão sempre ali vendo qual é o andamento daquele projeto na prefeitura, para onde que ele vai, qual é a próxima etapa. E muitas vezes o cliente, ele esquece, ele deixa o processo no meio, ninguém avisou ele, nem um órgão vai lá levar para o outro dar continuidade. E quando ele se dá conta, ele perdeu completamente o fio da meada, como dizem, né? Tem que começar tudo de novo. E ele tem que começar tudo de novo, e muitas vezes com novos custos e tudo mais. Então, o grande diferencial que eu vejo é justamente esse. Tu consegue fugir da papelada. Eu mesmo, que sou um cara que tem pânico, né, com papel, consigo ter acesso ao despachante imobiliário para resolver essa questão para mim, e automaticamente eu ganho tempo, ganho dinheiro. Claro. Porque tu consegue direcionar a tua energia para aquilo que tu falou uma coisa aí que um pouquinho fora do tema, mas importante. O cara tem uma casa financiada pelo banco e fez um aumento. Primeira coisa, ele tem que comunicar ao banco. Porque se ele fez um aumento e não comunicar ao financiador e tiver qualquer um sinistro, provavelmente ele não vai ter garantia. O banco não permite que seja feito qualquer mexida no imóvel, seja para menos ou para mais, tem que seja comunicado. Porque tem um seguro. Sim. Um seguro que garante lá, por vários, que nem agora, seguro com temporal. Então, isso é uma coisa, né, que a gente também alerta, cuida aqui para a pessoa não cair, não correr um risco, de repente, de perder toda uma garantia que ele tinha por uma ampliação, por fazer algo que não poderia ter sido feito, né, que poderia colocar em risco o imóvel dele, né, dependendo de onde ele está fazendo essa ampliação lá, né. Então, são pequenos detalhes, gente. E ver quanta coisa que a gente está falando aqui, ó, e a gente não falou nem 5% daquilo que a gente poderia, que a gente, né, cuida hoje, né? Como quando a gente está tratando. E esse serviço despachante, né? Para quem já compra um imóvel ou vende conosco, ele já tem tudo isso de graça, praticamente. A nossa assessoria já está toda embutida. Quando o cara vem comprar um imóvel aqui, ele já tem tudo isso pronto.
Ele já sai com tudo certinho. Ele já sabe onde que ele tem que fazer, o que não foi feito. Ou seja, ele já entra aqui e tem a segurança de que ele está comprando imóvel em tal situação. Nós já passamos isso para ele. Ou seja, então, por a gente ter todo esse conhecimento, tanto na compra quanto na venda, ou seja, a pessoa vem aqui deixar o imóvel à venda. Vocês já vão fazer o diagnóstico. A gente já faz diagnóstico, a gente já vai buscar informações, né? Se a pessoa tem algum problema, ou seja, nós temos que ter uma série de coisas para garantir a vida dos dois, porque quem vende, ele tem responsabilidade também. Mesmo que ele venda, eu já vendi, tô fora. Não. Né? Legalmente, ele é responsável por se tiver algum problema. Então, para que ele vai dar isso? Então, a gente já cuida para que ninguém tenha problema. Por quê? Por isso que a gente já fazia isso, por isso que a gente acabou, né, digamos, não, vamos ampliar esse serviço para quem não é nosso cliente. Né? Vamos ampliar, nós fazíamos isso praticamente para o nosso cliente da imobiliária. Não, agora a gente está abrindo para todo mundo. Eu comprei um imóvel lá na imobiliária X, não tem problema. Pode vir aqui, nós vamos fazer todo o serviço independente. Primeiro que a gente tem parceria com todos os colegas aqui, nós não temos nenhum problema com nenhum outro imobiliário, com nenhum outro corretor. Que nem banco, não. Ou seja, a gente está aberto aqui, a gente inclusive faz serviço para outras imobiliárias aqui, a gente é parceiro. Nós estamos aqui porque a gente montou essa equipe exatamente para isso, para ajudar as pessoas a resolver as suas encrencas. E tem coisa, né, Heraldo, assim, que dentro desse meio imobiliário, que não adianta, o corretor, ele tem corretor experiente, né, profissional, ele tem essa experiência, essa conexão, né, dos setores, as autarquias, aonde vai primeiro, que muitas vezes outros profissionais não vão ter. Eles vão ter ali o serviço, eles vão prestar o serviço deles, vão entregar na mão do proprietário, vai orientar possivelmente onde ele pode ir, e termina ali, né? E o proprietário segue aquele problema sempre latente, porque ele tá sempre precisando dele fazer com que a coisa ande para frente. E quando ele nos contrata, nós vamos entregar pronto. Claro que vai precisar de uma assinatura aqui, um requerimento ali, mas nós vamos fazer esse caminho para ele, ou pegar ele pela mão e levar ele para que chegue lá no final tudo regularizado, né? O imóvel todo certinho. É importante lembrar que a gente está falando em regularização, mas nós temos outro serviço muito importante aqui, que é a avaliação de imóveis. Ou seja, hoje, para fazer um inventário, é necessário fazer uma avaliação. Por vários motivos. Primeiro, muitas vezes, quando é mais de um herdeiro, as pessoas querem repartir, querem dividir e não querem elas, né, definir valores. Então, elas preferem que um terceiro, alguém que entenda do mercado, diga, quanto é que vale todo o montante, né, o chamado Montemor, né, ou seja, o montante de bens que o falecido deixou. Vale tanto. E aí eles podem dividir. Quem é que faz isso? Nós fazemos esse serviço. Temos feito hoje muito serviço, né? Eu preciso avaliar um imóvel porque eu quero dar ele em garantia no financiamento em banco. Os bancos hoje nós usam isso. Eu quero avaliar um imóvel por outro motivo. Hoje nós fazemos avaliação, inclusive, por fórum. Eu e o Anderson somos perito avaliador a nível federal. Então, hoje as avaliações nós temos... O Anderson é professor nisso, nós temos dentro da nossa escola, né? Ensinamos como fazer essa avaliação. E eu digo, avaliar um imóvel é muito complexo. No mínimo 20 pontos tu leva em consideração hoje. Então, não é ir lá o CUP. O CUP. Não, a parte da construção é um item dos 20 que nós consideramos para a avaliação do imóvel. Para que seja justo, né? E considerando ainda que existem as normas, né, da BNT. As normas, BNT e tudo isso. E que prevê 5 metodologias. Então, existe uma metodologia. Então, avaliar não é simplesmente jogar um número no papel. Então, né? Esse é um serviço que a gente tem feito muito, né, para bancos, para as pessoas que estão fazendo inventário, para os advogados, né? A gente tem pego serviços grandes aqui, que as pessoas querem dividir, né? Para muitas vezes a Receita Estadual, ela se entusiasma e bota um valor muito acima, a gente acaba fazendo a avaliação para que contestar esse valor, né? Porque a Receita Estadual, no caso dos inventários, né? Tu tem que pagar a ITCD, que é um imposto estadual. E a Receita, por estar em Lajeado, a sede, ela não tem muita noção dos imóveis em outras cidades. É comum. É que nem me pedir para me avaliar um imóvel em Porto Alegre num lugar que eu não conheço. Vai ser difícil. Então, nós temos feito esse trabalho aqui também, de avaliar o imóvel para contestação, para questões judiciais, para uma série de processos. E hoje a gente tem uma metodologia aqui, que os advogados que têm nos usados aqui, os profissionais, o próprio juiz, né? Não, e o próprio engenheiro, né? Porque às vezes o engenheiro se sente à vontade para avaliar a questão estrutural,
mas em relação ao valor de mercado, Não, o engenheiro não é não o dia a tem- dia dele, né? O engenheiro não tem essa noção, tanto é que os engenheiros de banco, a maioria vem nos procurar aqui, de outros bancos, porque eles têm que fazer a avaliação do imóvel, porque os bancos ainda acham que o engenheiro é o cara que pode avaliar, os bancos estão errados nisso, né? Quem conhece o mercado são os corretores de imóveis. Estão vivendo aquilo todos os dias. Não tem como engenheiro que não lida com compra e venda saber valor, ele sabe o valor de construção. Os engenheiros ainda, eles são contratados pelo banco em função pelo entendimento do banco, né? Do E processo, eles querem construção. que aquele bem que está sendo avaliado, que ele dure pelo menos o prazo do contrato, do financiamento, que ele seja um imóvel que esteja apto a uma aprovação de um seguro, né? Um seguro e tenha noção de valor. Mas muito por isso. Mas a questão de mercado, a informação de mercado, hoje é o corretor. Hoje é corretor de imóveis, que é o corretor que está atuando, que eu digo assim, não é todos os corretores, é quem está no mercado ativamente. Sim. Né? Porque se tu faz um negocinho a cada 3, 4 meses, ou a cada 2, a cada ano, tu não tem noção. A gente está lidando toda hora, por avaliações, por uma série de outras coisas. Então, isso que faz com que a gente tenha essa noção. Né? Um imóvel pode estar numa rua, 50 metros de distância um do outro, e ter valores totalmente diferentes, por uma série de fatores. Então, é um serviço que a gente está fazendo, né? E é muito procurado hoje, né? Os inventários, financiamentos, separação, né? Muitas vezes o casal se separa e aí um diz que o imóvel é X, outro diz que... Então, eles vêm pra gente aqui e a gente faz todo esse processo. Sim, neutro, né? Nós falamos aqui sobre regularização do imóvel, né? A gente falou aqui sobre avaliação e quero agora incluir aqui que também, né, quem vai comprar o imóvel, mas está tudo regularizado no meu imóvel, eu não preciso da avaliação, eu já tenho comprador, né? Tá tudo certo, eu não preciso regularizar, mas ele vai precisar de um contrato bem feito. Porque às vezes a gente fala, né, do contrato de livraria, né? Ele é engessado, tu coloca ali o nome, CPF da parte, o endereço, alguns detalhes muito básicos, né? E um contrato de compra e venda, ele é algo muito personalizado. Então, cada contrato, cada negócio, ele é um contrato diferente. Então, o correspondente, né, o nosso serviço, a gente consegue personalizar o contrato dele de forma segura, que ele, né, dentro daquilo que ele nos passou, dentro daquilo que é o negócio dele, nós conseguimos personalizar o negócio dele para que ele faça um negócio seguro do negócio do negócio que ele esteja fazendo, né? Só para dar um testemunho, a gente faz laudo aqui. Eu fui perito avaliador do fórum, já sou perito há muitos anos, desde os anos 90, e nós nunca tivemos um laudo contestado. É um laudo que diga, não, esse laudo aqui falhou em alguma coisa. E a gente tem feito serviços muito grandes aqui, de patrimônios altíssimos. Isso mostra todo o nosso cuidado, todo o nosso conhecimento, né, para que a gente possa emitir um laudo. E a gente é pressionado muitas vezes pelas partes, né? Que uma parte quer que tenha um valor mais alto, outra mais baixo por interesse. E a gente sempre diz assim, ó, você nos contratou para emitir um valor dentro daquilo que a gente entende que é um valor de mercado. Doa a quem doer. Né? Se está contratando nós, e a gente é ético sempre, não é porque a pessoa está nos pagando que tem o direito da gente fazer, Sim. né? Da gente mudar, não. Se você não quer o serviço assim, então a gente não pega. Até porque existem outros lados para avaliar, Exatamente. Então, assim, eu digo assim, a ética deve ser uma coisa que deve estar em todas as atitudes da gente, né? No dia a dia. E nos negócios não é diferente, né? Então, a nossa preocupação sempre é ter muito cuidado quando a gente definir um valor. Que nem quando a gente faz um serviço. Para que a pessoa saia daqui e não volte daqui a 2 meses, 3 meses, ou saia na rua e dizer, aquelas pessoas lá, né, me cobraram e não fizeram o serviço. Então, a gente tem um serviço, 28 anos, e tá aí, né? É isso que sustenta a gente. O que nos sustenta 28 anos? É fazer as coisas bem feitas, né? É gerar resultado para as pessoas, é tirar a preocupação das pessoas daquilo que elas não sabem. Né? A nossa formação é essa. Né? Nós especializamos nisso. Então, é que nem o médico, né? Chega lá com doença, o médico tem que resolver a tua situação. Sim. E para o cliente, eu tenho certeza que o selo, né, dos 28 anos, até na própria logo, a gente sempre faz questão de manter o desde 1996, né? Ele traz uma validação do trabalho, né? Porque são 28 anos diariamente vivendo a realidade do mercado imobiliário, não só local como na região.
acompanhando todas as mudanças de exigências, né? Todos o que os órgãos competentes vão pedindo de mais ou de menos, né? Em relação aos imóveis. E automaticamente esse é um carimbo, né? De confiabilidade para que o cliente tenha o imóvel dele documentado, pronto para venda, ou a certeza de que está fazendo um bom negócio de compra, né? Que é o mais incrível dessa questão do despachante imobiliário, ser procurado por qualquer um dos lados. E tanto é que hoje nós viramos referência nacional, né? Hoje nós temos uma escola, que não é o tema aqui né? Nós temos uma escola hoje e estamos ensinando corretores do Brasil inteiro como é que fazer isso que a gente está fazendo, né? Ou seja, nós temos hoje um know-how para ensinar pessoas do Brasil inteiro. E temos lá hoje, né, centenas de alunos hoje que seguem nós, né, no nossa escola de corretores e de tudo aquilo que nós ensinamos, daquilo que nós praticamos, né? Nós somos professores da ativa, né? Que estão... Corretores ou seja, na prática. Na prática, na verdade, eu digo assim, ó, a gente está lá, não é um corretor teórico, não é um professor teórico, nós somos corretores que estamos ensinando outros corretores. E a nível nacional isso atesta, né, e valida aquilo que tu falou, Com certeza. do nosso trabalho. Ou seja, nós temos hoje seguidores no Brasil inteiro, né, que seguem o nosso trabalho aqui e que estão, né, colocando isso em prática nos estados deles, nas cidades deles no Brasil inteiro. Perfeito. Então, até para nos direcionarmos, né, para encerrar o episódio, eu peço que vocês façam o convite, né, para aquelas pessoas que acompanharam o tema, que com certeza muitos saíram com norte, outros saem temerosos, né, mas que fiquem tranquilos, né, em relação à disponibilidade que a Imobiliária Vasconcelos tem em ajudá-los, né, que juntem aquilo que tem de documentação, né, aquilo que tem de história do imóvel ou não, e vem até a imobiliária, né, com aquele reforço de que vão ter as portas abertas, não precisa ficar com medo de nos visitar aí, que para nós é sempre uma honra estar disponível, né? Então deixo para vocês encerrarem o papo aí. Bom, primeira coisa que eu queria dizer que tudo isso que a gente falou aqui, provavelmente outras situações que a gente não falou e talvez em outro podcast a gente venha falar, isso tudo, se você tiver numa situação dessa e quiser uma orientação, nós não cobramos consulta, então você pode nos chamar, pode vir aqui sem custo algum, tá? E a gente vai conseguir dar uma orientação inicial para você. Reforçando, né? Que tipo de situação que você pode nos procurar e talvez seja a situação que você que está assistindo tenha, né? Você comprou o imóvel e é aquela situação que o Alexandre falou. Eu comprei o imóvel, fiz um contrato e agora eu preciso encaminhar uma escritura. Fui no cartório registrar, né, a minha escritura, me emitiram uma nota de exigência lá com um monte de coisa, não sei nem por onde começar. É uma situação. Eu preciso regularizar uma ampliação da construção que eu fiz e não regularizei. O meu terreno está divergente, a metragem com a matrícula, preciso regularizar. A gente consegue regularizar para você. Você precisa regularizar seu imóvel, né, perante a Receita Federal. Você precisa lá pagar o INSS da obra. A gente consegue regularizar para você. Você precisa fazer um contrato de compra e venda do seu imóvel. Você está comprando, vendendo, precisa de um contrato, né? Está negociando com um amigo, com um vizinho, com um parente e precisa de um contrato. A gente faz para você. E outras séries de serviços também que não me vem à cabeça agora aqui, mas que estão atrelados a esse e-mail, né? Você pode nos procurar, a mim, o Heraldo, a Gabriela, né? E nós estamos diretamente ligados a esse setor e a gente vai dar a devida orientação para você sem custo algum, né? Essa orientação, né? Posteriormente, aí conforme o serviço, aí sim a gente vai fazer um orçamento adequado dentro daquilo que necessita fazer. Só para que não passe batida, Heraldo, antes da tua conclusão final, importante também tu pontuar todos os... Claro, vai esquecer de algum, mas todos os profissionais que compõem esse grupo, né? Que tu deu uma pincelada ali, falou um pouco de cada um deles, mas até para as pessoas terem um entendimento de que cada tipo de regularização pede um tipo de profissional, né? Exatamente. Hoje a gente tem um quadro próprio e parceiros, né, terceirizados, e cada situação vai exigir um tipo de trabalho, né? Ou um engenheiro, ou um arquiteto, ou um agrimensor, ou um cara que vai fazer um geógrafo, um advogado, né? Então, assim,
tem uma série de escritórios de contabilidade que a gente usa para fazer serviço, né? Então, assim, nós colocamos à disposição das pessoas que venham até a Imobiliária Vasconcelos, que está aqui hoje na Rua Lúcio, Jaime, frente ao tabelionato, que olhem os seus documentos, que dêem uma olhada para ver, tirem lá das suas pastas, das suas malas, dos seus guarda-roupa, né? Deem uma olhadinha, como é que tá? Ah, mas eu tenho dúvida, traz tudo. A gente dá uma olhada aqui, né? Que a gente vai dar uma olhada, se a pessoa está a fim de regularizar, está preocupada com isso, a preocupação é, está a fim de regularizar? Quer ver como é que tá? Traz que a gente dá uma olhada. Pode ter certeza que a gente vai ser muito justo naquilo que tem que ser feito, a gente vai ser muito correto e vai dizer o que tem que ser feito. A pessoa vai decidir se vai fazer ou não. Essa é a nossa função aqui. O que nós estamos aqui brigando é que as pessoas regularizem seus imóveis. Primeiro, para valorizar os seus próprios imóveis. Num segundo momento, até, quem sabe, por outros motivos, né? Mas para ter um bem, tá sabendo que está no seu nome, que está tudo certinho, para não deixar uma encrenca depois, para os filhos lá, né? Para a família. Daqui a pouco precisa de um imóvel, precisa de um dinheiro urgente, até para um caso de saúde, ele não pode usar o imóvel com garantia, porque o imóvel não está registrado. Então, venham a Vasconcelos, falem com o nosso pessoal aqui. Nós temos uma equipe aqui dentro, fora o que nós falamos. Não tenho medo de entrar aqui na empresa, né? Eu digo assim, ó, venham, a gente aqui é bem acessível, tá sempre... Ou, se nos encontrarem na rua, por algum lugar aí, pode conversar com a gente, né? Eu digo assim, eu atendo em qualquer lugar que eu estiver. Eu posso não estar olhando documento lá no CTG, no clube ou na rua, né? Mas a gente pode conversar com as pessoas, porque isso nos dá alegria, né? De ajudar as pessoas. A missão nossa aqui é ajudar as pessoas. Né? Ajudar em todo sentido. Quando elas compram aqui, a gente quer ajudar elas a realizar um sonho. Quando elas regularizam, elas poderem agradecer pra gente. Puxa, agora eu tô com o meu documento, né? O cara aquele que tirou o título, agora eu tenho o meu título eleitor, né? A mesma coisa, agora eu tô com o meu documento regularizado. Essa é a nossa função aqui. E isso aí que a gente quer deixar o convite para as pessoas. Olhe com carinho isso. Pense nisso. Quiser avaliar o seu imóvel, ou seja, tá aqui a Imobiliária Vasconcelos. Então, se você acompanhou esse episódio até aqui, fica nosso agradecimento. Ficamos com 2 dívidas aí, que é um podcast sobre a nossa história da imobiliária, com imagens, né? Vamos contar um pouco da nossa história. E uma promessinha minha aqui é Quanto Vale o Meu Imóvel? Um podcast exclusivamente sobre a avaliação do imóvel para você tirar todas essas dúvidas. Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu joinha aí, porque aí o YouTube vai se encarregar de entregar para você os próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!